Olá, seja bem-vindo. Mais uma live para você. E eu vou te mostrar agora todos os produtos da Halt. Eu sei que vocês gostaram da nossa live shop, nossa primeira live shop, ela foi um sucesso. Tá todo mundo falando. O pessoal falou que eu tô servindo bem para apresentador de live. Tô parecendo aquele vendedor da Polishop ou daquele, como é que era aquele programa que passava antigamente, o Medalhão pé. Medalhão Persa, aquele que ficava as pessoas assim colocando a mão para vender bijuteria, e aí mostrava o brinco e tudo mais, assim, claro, não é na mesma pegada, mas é mais ou menos na mesma linha assim de abordagem comercial. Mas eu confesso para vocês que eu gostei de fazer aquela transmissão. A gente se divertiu bastante, ficamos até 1 hora da manhã. Porém, o pessoal falou o seguinte para mim: Alisson, a gente gostou muito da live. O problema é que você fez um monte de outras coisas, mas você não falou de produto, você não mostrou produto, não mostrou kit, não explicou completamente. Por mais que a gente teve ali algumas ações bem interessantes, nós estamos em plena Black e o site, o novo Halt Store, tá bombando. O negócio assim tá que não para. Então, vamos lá. Hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês, então você que está entrando aqui na nossa live agora, você já pode entrar. Todas as ações que eu vou falar aqui para vocês, elas já estão rolando no site. Então corre, por quê? Porque tem estoque limitado para algumas das ações que a gente está fazendo aqui, porque elas estão com um desconto muito, mas muito agressivo. Então, obviamente, eu não posso deixar meu estoque todo com esse desconto, porque senão vai evaporar e não vou ganhar dinheiro depois. Eu estou fazendo aqui uma ação para facilitar a vida de vocês e para aquela pessoa assim que estava, nossa, eu queria ter tanto um Halt, queria usar os produtos, queria usar os pigmentos e tudo mais, agora é a hora. Eu estou facilitando tudo que você imaginar, tá? Para você conseguir ter o seu Halt e você ganhar dinheiro. Produtos de alta performance, os mais consolidados do mercado. Na verdade, assim, da marca Halt, eu nem preciso ficar fazendo muita propaganda do produto em si. Eu acho que o ponto maior é eu explicar o que é a dinâmica de funcionamento do produto, propósito e tudo mais. Porque como a gente trabalha num nível de ciência para os produtos, tecnologia, desenvolvimento, né, realmente para atender a dor do micropigmentador, às vezes as pessoas não sabem, mas os nossos produtos eles são muito tecnológicos. Todos eles, sem exceção, foram feitos para realmente detonar com alguma dor que você tem como profissional. Desde o dermógrafo, desde a agulha. Na verdade, eu vou fazer uma explicação aqui para vocês, tá? Rafa, vamos fazer assim? Eu vou mostrar bem aqui pertinho. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Vamos falar exclusivamente disso aqui, tá? A agulha Capsule. O pessoal já me perguntou assim, mas por que chama Capsule? Capsule significa cápsula em alemão. É que quando eu fazia micropigmentação, né, quando eu era micropigmentador da Ativa, eu criei o hábito, através da empresa que eu trabalhava, que era a Lumecamp, a gente chamava os cartuchos descartáveis, a gente chamava de cápsula. A gente não chamava de cartucho. Hoje o pessoal chama de cartucho, né? De agulha ou de cartucho. E a gente se acostumou a chamar de cápsula. E aí quando eu criei o meu próprio cartucho, eu resolvi dar um nome de cápsula. Só que eu não dei o nome de cápsula em português, eu dei o nome de cápsula em alemão, porque o nome da Halt também é um nome em alemão. Para quem não sabe, Halt significa pele. Então a nossa empresa ela tem o nome de pele, tá? Deixa eu mostrar mais pertinho para vocês o que é a Capsule. A Capsule ela já foi desenvolvida, a agulha consolidada é a melhor agulha do mercado. Ela foi desenvolvida para resolver uma questão que era muito interessante em relação a encaixe, porque as agulhas elas sempre tiveram algum problema em relação a não prender bem, a pular e tudo mais. A agulha Capsule ela é a única agulha com conexão magnética. Quando o pessoal fala, por exemplo, em comparação à agulha Easy Click, tá? Traduzindo, é agulha de encaixe fácil. Então, resumindo para você que não sabe o que significa agulha Easy Click, tá? Ou seja, é easy de fácil, clique, tá? Então, para dar um cliquezinho ali, um girinho. Esse nome ele foi criado para dizer o seguinte: essa é a agulha de encaixe mais fácil que existe no mercado. A agulha mais fácil de encaixar. E eu posso afirmar para você que a agulha mais fácil de encaixar não é a agulha Easy Click. A agulha mais fácil de encaixar é a agulha Capsule. É o cartucho Capsule. E eu vou mostrar isso aqui agora na prática para vocês. E aí vocês vão me dizer o seguinte: se existe alguma coisa mais fácil do que isso? Para ser sincero, mais fácil do que encaixar a agulha Capsule, vamos lá, vamos destacar a cartelinha dela aqui, ó. Ela vem nessas cartelinhas, esterilizada, tá? Então, eu puxo aqui, ó, a bordinha. Aqui, ó. Vamos abrir. Vamos furar ela aqui, ó. Posso abrir assim. Ó.
Ela tem aqui a parte da conexão magnética atrás, tá? Então ela não tem um clique, ela não tem uma pinça e nem uma rosca. Deixa eu pegar um dos nossos equipamentos aqui para mostrar. Vou pegar uma máquina que é muito conhecida, aqui ó, a caneta do Dermalf PL3. Olha que interessante, tá? Quando a gente fala de encaixe fácil, eu vou fazer um desafio agora para vocês. É um desafio. Existe alguma coisa mais fácil do que isso? Ó. Existe alguma coisa mais fácil que isso? Ela já entrou. Ó, vou fazer de novo. Tirei e coloquei. Existe mais easy do que isso? Literalmente não existe. Para ser sincero, para ser mais fácil, um encaixe mais fácil do que isso que eu mostrei para você aqui, é só se a agulha entrasse sozinha na caneta. Sinceramente, é só se a agulha entrasse sozinha na caneta. Ou seja, essa é a verdadeira easy de conexão, porque não tem nada mais prático do que input, output. Eu não estou torcendo, eu não estou girando, eu não estou ligando uma trava, eu não estou fazendo absolutamente nada. Ou seja, a agulha capsule ou ela está ou ela não está. Ó, está ou não está. E pegando o gancho da agulha capsule, porque você tem que entender uma coisa. Essa é uma conexão que ela é patenteada e ela é exclusiva a Haut, ou seja, todo o desenho dessa agulha, toda a engenharia dela fui eu que desenvolvi. Essa daqui, acreditem ou não, é a primeira patente e a primeira agulha verdadeiramente exclusiva brasileira. Porque quando a gente fala, por exemplo, de patentes de conexões, de encaixes de agulhas, a maior parte é de fora, americana, alemã e tudo mais. Essa daqui, ó, se existe uma representante, tá? Ou seja, a agulha que bate no peito, a representatividade brasileira a nível de engenharia na micropigmentação, nós estamos falando literalmente da agulha do cartucho capsule. E ele tem um design todo bonitão, né? Uma coisa realmente bem diferente. Obviamente que todo mundo que usa essa agulha se acostuma demais com ela, porque ela é muito boa. Ela foi feita por um micropigmentador. Eu fiz para o meu uso esse negócio aqui. Então significa que ele foi feito para atender as minhas necessidades. Ela é um cartucho que o tipo de funil de coleta baixa de pigmentos, toda a sua engenharia de ejeção de pigmento, tudo foi feito para aquele profissional que consegue ter o ajuste fino, o calibrar ali do seu trabalho, entende? Ela trabalha, assim, literalmente de A a Z, não importa nem mesmo a viscosidade do pigmento que você está utilizando, porque você pode se adaptar. Porque ela é uma cápsula, tá? Ela é um cartucho de coleta rápida, ou seja, você não precisa parar ali dentro do batoque para você ficar esperando com que o pigmento suba. Você dá um toque apenas. É literalmente isso, ó, é tum, rápido assim. E emendando a questão disso que eu estou falando aqui da agulha capsule, lembrando que a agulha capsule você tem agulhas de 0,20 milímetros, 0,20, com afiamento extra longo, ou seja, quando a gente fala que o corpo do cilindro da agulha e eu tenho um afiamento extra longo, nós estamos falando de que a ponta dessa agulha para você fazer um fio é algo extremamente fino, isso nas agulhas de 0,20. E aí a gente vem na progressividade, agulhas de calibre de 0,30, 0,35 e 0,40. Nós estamos falando de uma boa diversidade aqui de agulhas de uma ponta, que são as mais utilizadas para dentro do universo da micropigmentação. Então o portfólio de agulhas Haut é talvez o melhor que existe aqui no Brasil. Tá? E a nossa agulha, obviamente, é a consolidada, é a agulha que fura de verdade. Só para vocês entenderem, nós somos basicamente a única empresa, tá? Eu não posso falar internacionalmente porque eu teria que conhecer o processo produtivo de todos os fabricantes. Mas o que eu posso afirmar para você é o seguinte, nós fazemos controle de qualidade de todas as agulhas, de todas. Não é feita por amostragem, é feita uma por uma, em vários processos com várias pessoas. A gente já teve muitas visitas na fábrica da Haut, muitas pessoas conheceram esse processo. Se você que está aqui na live, você já conheceu o nosso processo, já foi eventualmente na fábrica, comenta aqui embaixo, fala assim, eu já fui lá, eu já vi como é que funciona, já vi o processo, o pessoal lá com o microscópio, olhando todas as agulhas, montando uma por uma. Então assim, é um processo realmente muito delicado e a gente dá muita atenção para isso, porque como filosofia dentro da Haut, a gente sabe que se uma agulha estiver ruim, afeta diretamente o trabalho do profissional. Então é um efeito em cascata, tá? Que causa um problema no procedimento, que causa transtorno com o cliente e assim por diante. Então é o nosso processo
não vou dizer o mais rigoroso, mas é um dos mais rigorosos porque eu, como profissional, entendo a importância disso daqui, tá? O que, por exemplo, tem empresas que você pode comprar o produto que você não tem certeza se a pessoa realmente está fabricando, se ela está só importando da China, você não sabe se o chinês está fazendo, por exemplo, controle de qualidade por amostragem, tipo, a cada 1000 faz controle lá em 50 agulhas. Você entende que dentro desse range você pode ter um monte de agulha com problema, tá? E o problema maior ainda é que tem alguns detalhes em relação à ponta das agulhas que você só conseguiria ver com o microscópio. Você pode olhar para a ponta dela e falar, não está torta, não tem nada, mas tem alguns detalhezinhos em relação ao afiamento, à furação que ela vai fazer na pele, que você só conseguiria descartar se você tivesse um microscópio de análise. Como as pessoas não têm, não adianta você pegar o celular e tentar aproximar, não é disso que eu estou falando. Você não vai conseguir fazer esse controle de qualidade. E é improdutivo também que você tenha que pegar uma agulha e não confiar no negócio e ficar olhando a ponta da agulha. Então na Haut você tem essa garantia. E é por isso que essa marca ela é consolidada. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem muitas marcas brasileiras que fabricam dermógrafos e agulhas? Provavelmente não. São muito poucas. Você tem algumas de tatuagem e tudo mais, mas com foco em micropigmentação, você praticamente não tem. Você tem um monte de gente importando, importam as marcas, mas não tem muito fabricante de agulha aqui no Brasil. Você entende que para um fabricante se consolidar e já estar no mercado há mais de 10 anos e ter milhões de consumidores dessa mesma agulha aqui, é porque ela funciona. Esse que é o grande ponto-chave aqui. Porque se uma coisa não funciona, ela desaparece rapidamente do mercado. E eu sei que isso aqui é objeto de desejo de muito micropigmentador. Nós já tivemos milhões e milhões de procedimentos ao longo dos anos que foram um sucesso absoluto pelo fato do profissional estar utilizando esse produto aqui. Só que para utilizar a agulha Capsule, você precisa ter um dermógrafo Haut. Por quê? Porque ela não é uma conexão universal. Ela serve única e exclusivamente nos nossos dispositivos, porque é todo um conjunto de trabalho, de frequência, de encaixe, de precisão, de movimentação de curso e tudo mais. E para isso eu vou te mostrar o dermógrafo PL2. Lembrando o seguinte, se você já tem qualquer um dos nossos dermógrafos, você pode entrar no site agora. Para ser sincero, como a gente está fazendo umas loucuras de black, deixa eu abrir aqui o site. Vamos ver, Rafa, vamos ver o que está rolando. Chega aqui pertinho, vamos lá. Vou apresentar para vocês, esse aqui é o novo site, o novo e-commerce da Haut, tá? Então assim, ó, se você entrar, você tem que ver este site aqui. Ele é store.haut.com.br ou hautstore.com.br. Ambos esses domínios vão cair aqui nesse site. Então você pode navegar, tem aqui as nossas influenciadoras, nossas parceiras, falando sobre os produtos. O site ficou muito legal mesmo. E aí você pode fazer uma busca aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, agulhas. Ó, só escrevi AG, ele já puxou as agulhas. Vamos pegar aqui, ó, a agulha Capsule 020, que foi a que eu mencionei para vocês. Vamos ver como é que tá a promoção da agulha 020. Vamos clicar aqui, ó. Olha só. Caixa com 10 unidades, tá? 10 unidades. Para você que tem dermógrafo Haut. De 275, que é o preço base, ela está por 192. Então vamos ver aqui com quanto de desconto que ela tá. Eu acho que é tudo 30%, tá? Vamos ver, ó. 275,52 menos 30%. 30% off. Eu faço um desafio, não tem ninguém fazendo 30% off em agulhas e a gente está colocando para você 30% off, tá? É para ajudar mesmo, é para você encher os teus estoques, trabalhar agora dezembro, janeiro, fevereiro, tá? E você que não tem o equipamento Haut, você pode entrar no site que todos eles também estão na Black. E qual que é o dermógrafo que eu quero que você tenha neste momento? Vamos lá. Vamos abrir este aqui, ó. Você vai ter agora uma experiência com o dermógrafo PL2. O pessoal sempre ficou muito confuso com a dinâmica de lançamentos que eu fiz de equipamentos ao longo dos anos. Porque a gente começou, o primeiro dermógrafo efetivamente com a Anvisa, quando a gente fez a fábrica, foi o PL4. Depois veio o lançamento do PL3, depois veio o PL2, veio o meu retroativo, a coisa toda. Por quê? Porque eu já tinha em algum momento no passado lançado, até eu ter a fábrica, já modelos anteriores. Então, ao longo dos anos, eu acabei relançando novamente modelos que eu já tinha colocado no mercado em algum momento. E este daqui é o dermógrafo PL2. Ambos vêm nessa apresentação aqui, com essa maleta, todo mundo já... As maletas da Haut já é uma coisa consolidada, né? Então você vai abrir aqui, ó. Ele vem bonitão. Vem com um papelzinho aqui por cima.
Eu já tirei o plástico, tá? Vem aqui ó, a caneta. Esse dermógrafo tem uma coisa bem interessante, porque ele não foi feito, olha só, a caneta é pequenininha, tá, gente? É extremamente leve. Não sei se vocês conseguem perceber, mas olha o tamanho disso aqui, ó. É uma coisa realmente pequena. Só que nós estamos falando aqui de algo que é pequeno, mas tem 3,7 newtons de força esse motor. É pancada, você faz um monte de coisa. Curso de 2,3 milímetros, sinceramente assim, ó, micropigmentador de alta performance trabalha com equipamentos deste nível aqui, tá? Por quê? Eu sempre me inspirei, até na criação mesmo da empresa Haut, da marca Haut, eu sempre me inspirei muito na parte da engenharia internacional, japonesa, alemã. Então assim, todos os nossos equipamentos, eles são uma mescla de tudo que tem de melhor ao redor do mundo. Então é a expertise e a engenharia brasileira, o ponto de vista, né, o prisma profissional que eu tenho e que os meus parceiros têm em relação ao que precisa ter no equipamento, mas somado a tecnologias e engenharia que estão espalhadas no resto do mundo. Então a gente tem peças, né, desse equipamento aqui que vêm de várias partes do mundo, da Itália, da Alemanha, do Japão, de tudo que é lugar. Mas nós fabricamos isso 100% aqui. Então, ou seja, nós temos peças internacionais, mas a fabricação, a engenharia, o design, o software, a placa de circuito, nós fabricamos tudo. Nós temos domínio completo aqui. E é por isso que eu posso te afirmar que, quando a gente está falando aqui do PL2, nós estamos falando de que é o painel, é o controlador, é a caneta, todo o sistema é desenvolvido 100% pela Haut. Não é algo que a gente terceirizou ou que eu mando uma outra empresa fazer para mim ou qualquer coisa do gênero. Não, nós fabricamos 100% deste equipamento, tá? E eu quero mostrar esse equipamento para vocês. Olha que coisa mais linda. Eu sempre fui um adepto desse design minimalista. Olha que joia, né, cara? Isso aqui é um brinco. Isso aqui é presença de bancada, ó. Isso aqui é material robusto de construção. Nós estamos falando aqui, ó, de alumínio, tá, ó. Alumínio usinado. Aqui nós temos um perfil de alumínio que foi feita uma matriz de extrusão só para esse equipamento. Então quer dizer que tem um molde de extrusão de alumínio que foi feito só para alocar o bloco do PL2. O pessoal fala muito da questão do, porque é o Apple, é a Ferrari. Se vocês conhecem um pouco, por exemplo, de gadgets, de dispositivos eletrônicos, você sabe que o Apple ele é montado em cima de um bloco usinado. Se você tiver curiosidade, pesquisa aí na internet, coloca no YouTube, fala assim, como é que é a construção de um dermógrafo, de um MacBook, por exemplo, ou de um iPhone. Você vai achar vários vídeos das máquinas CNC abrindo todo o bloco de alumínio, todo o tratamento. O Haut é exatamente da mesma forma. A gente vai abrindo blocos de alumínio, fazendo todo um alojamento para as cases, para a placa de circuito, para todos os sistemas, para ficar uma coisa realmente robusta. É coisa bonita, assim, tá vendo? Minimalista, que tem as gravações, tem número de série e tudo mais. Mas olha que interessante, ó, você não consegue ver nada aqui em cima enquanto esse equipamento está desligado. Eu vou tirar aqui ó, a caneta, nós temos o cabo que vem com ele, tá? Que é P2 90 graus, que é para não ficar quebrando o cabo. E este equipamento ele não é só para agulha capsule, ele vem para uma segunda agulha que nós desenvolvemos para melhorar o custo-benefício, que ela não é magnética, mas ela é de rosca, tá? Porém é uma rosca exclusiva também só do Haut, que é a agulha M10, eu vou mostrar para vocês. Então vem, ó, essa ponteirinha pequenininha aqui, você já ganha a opção de uma nova categoria de agulhas, ou seja, o dermógrafo PL2 não serve só uma agulha, serve 2 tipos. E também a fonte aqui de parede, né? Eu já tirei a fonte, já coloquei aqui embaixo na tomada, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vou ligar o equipamento, pra vocês verem que legal. O equipamento PL2, ele é cheio dos sistemas de segurança, porque nós estamos falando o seguinte, a gente não desenha somente a parte estrutural, nós mexemos com o software do dispositivo, com os sistemas de funcionamento, com os sistemas de controle de frequência. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do pulso por segundo, que é o PPS, nós estamos falando de um pulso calculado de acordo com a realidade do torque nominal do motor. É assim, é coisa que talvez você não entenda exatamente o que eu estou te falando, mas é algo extremamente técnico, de engenharia, e que você tem que confiar, por exemplo, na empresa que está vendendo esse produto para você ter alta performance no seu trabalho. Fazendo a comparação com a Apple, você não se preocupa em saber, né, como que funciona o OS, né, o sistema operacional da Apple, mas você tem certeza que eles sabem o que estão fazendo. Quando você usa um iPhone, usa um MacBook, você sabe que o software funciona muito bem junto com o próprio dispositivo. A lógica do Haut é a mesma coisa, tá? Nós fabricamos o software, nós fabricamos a placa de circuito,
Nós fabricamos a estrutura física, as canetas e as agulhas, ou seja, isso aqui é tudo uma sinergia. Ele não é uma coisa que é um pedaço aqui, um pedaço lá, é a agulha da marca X com o negócio da marca Y, com o cabo do não sei o que, não. É um produto realmente de sinergia, e é por isso que o profissional de alta performance gosta de usar isso aqui, porque aqui ele tem segurança e previsibilidade. Rafa, vem aqui pertinho. Vou mostrar para o pessoal da live como é que é esse negócio ligando. Toda vez, ó, já tá aqui a tomadinha, já tá ligada lá embaixo. Eu vou espetar aqui do ladinho, ó, vou ligar o PL2. A hora que eu colocar aqui, ó, foca aqui no centro. Ele já vai reconhecer a fonte. Ó, tá reconhecendo a fonte. E tá fazendo um rastreio dos botões. Tá vendo esse símbolozinho aqui do meio? É o símbolozinho da marca Halt, ó. Tá vendo o Azinho aqui, ó? Símbolozinho da marca Halt. A partir desse momento, eu tenho o sensor capacitivo funcionando. E quando eu dou um toque, ele revela todos os botões. Porque isso aqui não é botão físico. Isso aqui é botão de sensor capacitivo. O PL2, diferente do PL3, né, que seria o seu irmão aqui, o PL3 ele usa teclado de membrana, que é de toque através de DOME. O PL2, a gente já trouxe a tecnologia que tinha no PL4, que é a tecnologia do sensor capacitivo e bloco de alumínio. Porque o PL3, ele é aquele grandão, né? Na verdade foi o dermógrafo mais vendido do Brasil nos últimos anos, o PL3. Nós demos uma parada agora no PL3, o PL2 entrou no lugar do PL3, com várias atualizações, que é o bloco de alumínio, que é os sensores, o software com os novos sensores, sensor de possível parada de motor, motor trancado, cabo quebrado, todos esses sistemas eles estão presentes no PL2. Olha que interessante aqui, ó. Eu liguei o equipamento e ele está falando, ó, LO. Por quê? Porque o equipamento sabe que eu não coloquei caneta ainda nele. Eu não fiz a ativação da caneta. Então você entende que isso aqui que é uma preciosidade, isso aqui é um controle, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o cabinho, tá? Ó, no P2 90 graus, vou colocar aqui na caneta. Tá? Foi até o final. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse mesmo cabo e vou colocar aqui, ó, na lateral. Por que foi feito na lateral? Que é justamente porque as máquinas elas ficam em cima da bancada e o cabo, ao invés de ficar para lá, ele fica para frente porque você está movimentando. Esse daqui não fica de lado porque esse sempre está fixo, então não tem problema. Porém, o cabo do dermógrafo, ele está sempre em movimento. Então é melhor que seja 90 graus. Quando eu colocar aqui, vocês vão notar uma coisa, ó. Parou o LO. E foi para 120, ou seja, que é o PPS de partida da máquina. Por que ele fez isso? Porque a partir do momento o cérebro aqui do controlador desse painel, que seria o seu processador, ele entendeu, opa, reconhecia a existência da caneta. Então vocês estão entendendo que literalmente esse painel está fazendo um acompanhamento de tudo o que está acontecendo aqui na caneta. É por isso que ele tem os mecanismos de preservar motor, de não deixar queimar, superaquecimento. Tem uma série de coisas. Então, por exemplo, quando quebra um cabo, a gente sabe que é o cabo que está quebrado, porque naturalmente o painel identifica. Olha só, como está parado há bastante tempo, né, a gente não está mexendo, ele até baixa a luminosidade do painel, ó, tá vendo? Ficou apagadinho. Ele baixa a luminosidade do painel para economizar os LEDs dentro da placa, que é para não ter que ficar mandando para manutenção o tempo todo. Se eu mexer em qualquer coisa aqui, ó, por exemplo, ele já restaura, ó, tá vendo? Ó, menos e mais, ele dá um sinal sonoro. Se apertar aqui no meio, aqui, ó, ele já liga a caneta, vai ficar piscando aqui o centro. Então, a partir desse momento, ó, vocês não vão escutar, né? Você só vai escutar realmente a máquina funcionando quando você coloca o cartucho de agulha, porque nós também temos um sistema de transmissão dentro das canetas que ele foi feito para preservar a durabilidade, a vida útil do motor. Você vai notar o seguinte, que quando você liga uma máquina do mercado, você já escuta o barulho dela funcionando, mesmo sem agulha. Quando você liga o dermógrafo da Halt, você não vai escutar absolutamente nada. Por quê? Porque a carga em cima do motor só vai passar a existir a partir do momento que o cartucho está conectado à caneta. Então quer dizer que a gente aumenta a vida útil daquela parte de desperdício da transmissão, sempre está pressionando, de todo o conjunto de transmissão está pressionando o motor. Se a agulha se não tem agulha, se ele está rodando no vazio. Vocês concordam comigo que tipo, é meio inútil isso? Então a gente fez um sistema, todos os nossos equipamentos PL2, PL3, PL4, todos eles, tá? Eles possuem esse mesmo sistema. Você só tem o mecanismo de pulso subindo e descendo funcionando a partir do momento que o cartucho está conectado. Por exemplo, eu estou aqui agora com a conexão da agulha capsule. Vamos pegar aquela agulha capsule que eu mostrei para vocês. Ó. Então vamos colocar aqui ó, no PL2. Coloquei. Agora que eu coloquei, ó, vou até regular aqui a altura da agulha. Vocês também não devem estar escutando muita coisa, mas neste momento, eu que estou aqui, eu estou escutando um ruído. Rafa, dá para escutar aí no microfone? Não dá. Ó, eu vou ter que colocar do lado do microfone aqui, ó,
Dá para escutar? Um pouquinho mais, tá bem baixo. Um pouquinho mais? Tá bem baixinho, né? Ó, agora deu. Claro, se eu quiser fazer barulho aqui para vocês, eu faço, tá? Se eu quiser, por exemplo, desencaixar o tamanho do curso, ó, eu vou fazer a máquina trabalhar fora do curso dela. Vamos lá, ó. Estão vendo o barulho? Entendam o seguinte, quando você escutar, por exemplo, uma máquina fazendo barulho, você tem que entender que muitas das vezes é simplesmente porque há uma regulagem descalibrada. Então, ó, vou fechar a calibragem da regulagem do tamanho do curso de novo. Mais ou menos 2 milímetros para fora. Já parou o barulho, tá? Então você pode, a agulha capsule também é a única agulha do mercado que permite reposicionamento. Ou seja, se você sentir que a agulha ela não está com uma batidinha bem lisinha, você pode tirar a agulha e você pode dar um girinho de 10 graus na parte de trás, você reposiciona ela, ela volta para o curso novamente. Ou seja, a maior parte das agulhas do mercado, se ela vir com alguma coisa desalinhada, você tem que jogar ela fora, porque ela não vai dar certo. A agulha capsule é a única que você consegue reposicionar a agulha, independente da questão da máquina. Então, quando eu falo para vocês assim, de que a gente é ruim de propaganda, mas a gente é ruim mesmo. Você que está aqui na live, você pode até comenta aí. Você, ao longo dos anos, você deve ter se perguntado assim, a Halt não sabe fazer propaganda. Sabe por quê? Porque se eu for fazer aqueles comparativos, aqueles benchmarks de mercado, e eu for colocar os nossos equipamentos para fazer comparativo de desempenho, de realidade, de frequência, de pulso, de mecanismos de segurança, de peso, de eficiência, de tamanho de curso, de batida, em praticamente todos os aspectos, todos, em performance, ele vai arrebentar com todos dentro das suas respectivas categorias. A gente acaba não fazendo isso. Para ser sincero, eu não sei por que a gente não faz isso. A gente deveria fazer, tá? Fico pensando às vezes que eu deveria comunicar mais, porque vocês aqui no Brasil, vocês têm uma marca que trabalha com um nível de tecnologia muito bom e que já está presente no mercado há muitos anos. Nós estamos falando aqui de segurança, de confiabilidade, porque, como eu já tinha falado anteriormente, uma marca para estar 10 anos no mercado consolidada com o portfólio que a Halt tem é porque as pessoas gostam, elas usam de verdade. Então, se você quer ser um usuário Halt hoje, você não pode perder as nossas promoções de Black. Ou seja, se você quer um dermógrafo PL2 alta performance, você vai entrar no nosso site agora. Você pode achar aqui no link da bio. Essa transmissão ela pode estar acontecendo em algumas outras, alguns outros Instagrams nossos, ela pode estar eventualmente no YouTube. Então, se você quiser entrar aqui para o Universo Halt, procura aí em algum link, algum local, o site haltstore.com.br ou coloca no Google, procura aí. Clicou, você entra lá, procura o Dermógrafo PL2 e ele tá com um desconto também arrasador. Na verdade, eu quero descobrir, vou descobrir junto com vocês, tá? Porque eu não tô sabendo aqui quanto que a gente está dando de desconto. Vamos descobrir a loucura agora, porque eu sinceramente eu coloquei um desconto muito grande em tudo e eu não lembro claramente do que eu dei um monte de desconto. Vamos ver, ó. Vamos procurar aqui, ó, Rafa. Vamos escrever PL2. O PL2 ele está de 3.918 por 2.743. É forte esse desconto, hein? Vamos lá, 3.918 menos 30% de desconto também no PL2. E se você quiser o PL2, tá? Com alguma coisa a mais aqui, você vai chamar a nossa equipe comercial. Você vai mandar um WhatsApp, tá? Pode ser no botãozinho do WhatsApp que você encontra aqui no site, pode ser ali, chama no Instagram, chama no link da bio que você vai cair aqui no nosso WhatsApp oficial, pode ser em qualquer um dos Instagrams Halt. Se você está me assistindo pelo Halt Technology, procura ali na bio, tá? o link do WhatsApp. Tome muito cuidado, porque assim, lá na live anterior, a gente teve uma questão de golpe ali, o pessoal se passando por alguma situação. A gente descobriu depois que não era necessariamente uma coisa tão problemática, mas assim, cuida, coloca pelos canais oficiais. Você busca o número ali dentro dos Instagrams, pode ser o Instagram da Halt Technology, o Instagram da Halt Medical, da Halt Academy, da Halt Inc., pode ser do meu perfil
pessoal que você está assistindo aqui, tá? Procura. Se você já é cliente Halt, provavelmente você tem um número da Halt salvo aí. Manda mensagem dizendo o seguinte: olha, estou vendo o Alisson aqui na live agora, eu quero PL2 e eu quero, por exemplo, um pool de agulhas aqui para mim. Eu quero 10 caixas de agulhas. Manda mensagem lá que nós vamos fazer uma loucura para você, tá? E tem outra, você pode utilizar a agulha Capsule, que é a agulha magnética, mas também você pode utilizar quem? A nossa nova agulha, a M10. O pessoal tá fazendo cada procedimento com isso aqui, que é uma coisa de louco. Por que a gente fez essa agulha aqui, tá? Porque a agulha Capsule, como ela está desenvolvida há muitos anos, tem a conexão magnética, ela obviamente é uma agulha mais cara de se fabricar, porque tem bastante coisa aqui. Uma peça metálica, enfim, tem muitos processos aqui na agulha Capsule. E o que a gente fez? Na agulha M10, no cartucho M10, a gente removeu a conexão magnética para facilitar um pouco o processo de fabricação. Mantemos o mesmo sistema de ejeção, na verdade mantemos não, a gente fez até algumas melhorias no sistema de ejeção, no tipo de bico. E você está com a opção de rosca M10, tá? Por isso que a gente chama ela de M10, porque ela é uma rosca M10. Então esse cartucho aqui também, as caixas vêm com 10 unidades. Vamos fazer assim, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu posso utilizar duas agulhas, tá? Aqui no PL2. Então o que eu faço? Como é que eu faço para trocar aqui? Super simples. É só desrosquear isso aqui, ó. Desrosqueei a pontinha, ó. Tá vendo? Ó, tirei. Super simples. Poucos fios de rosca. Aperta aqui, ó. Colocou. Foi. Já era. Tá pronto. Vou pegar aqui um cartucho M10 que esteja sobrando. Vamos ver aqui onde é que tem algum. Tem um aqui, ó. Vamos lá. Tenho aqui um M10 sobrando, a típica pontinha azul que todo mundo conhece. Então, você coloca aqui, ó, só rodar, ó. Rodou, prendeu, tá pronto. Agora, rodou, você liga o equipamento e faz o ajuste, ó. Tá vendo? Quando eu coloquei, ó, ele fez um barulhinho, ó. Tá com barulhinho. Escuta o barulhinho. Tô vendo a ponta, mas está descalibrado. Ele não assentou ali o funcionamento. O que eu vou fazer, ó? Vou fazendo o ajuste fino, ó. Pronto, perfeito. Posso rodar, deixar expor mais a agulha aqui, tá? A agulha, obviamente, tanto o Capsule quanto o M10, como isso aqui é um curso de 2.3, você pode trabalhar com 2 milímetros de exposição da agulha aqui. Vamos falar a verdade, 2 milímetros é coisa para micropigmentação, tá? É bastante coisa. Eu até vou deixar a agulha M10 aqui depois para a gente fazer uns experimentos em relação à pigmentação. Deixa eu colocar o dermógrafo aqui no cantinho. Preciso desenrolar o fio. Uma dica bem importante, tá, gente? Quando o fio tá embolado assim, ó, você não dá aquela puxada. É só você ir soltandinho ele aqui, ó, bem na manha. Porque se você puxa, você machuca todo o fio, ó, tá vendo? Ó? Maravilha, tá tudo certo. É só ter paciência. Vou deixar aqui no cantinho pra gente daqui um pouco trabalhar e fazer alguns fios. Agora, o que eu vou falar com vocês? Agora nós vamos fazer propaganda e uma oferta daquilo que vocês gostam, que é pigmentos. Vocês sabem que a gente lançou a linha da Halt Inc., a linha mais tecnológica e inovadora atualmente no Brasil. Olha isso aqui, ó. Pô, isso aqui é uma coisa de louco, hein? Olha essa maleta. Sabe por que esses pigmentos eles estão desse jeito aí nessa maleta? Porque é uma coisa valiosíssima. Você tem que tratar isso aqui, ó, com cuidado. Ouso dizer que, assim, ó, dá para fazer alguma grana com todos esses pigmentos que estão aqui, tá? Se nós estamos falando aqui, ó, de 10 ml por frasco, porque o nosso frasco ele vem até o gargalo aqui com 10 ml, ele é bulbo e cânula, então você não perde, ó, você não perde produto aqui. Esse negócio você vai aproveitar até o talo, como diz. É para fazer muito procedimento. E agora o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o pessoal tem me perguntado muito em relação assim, tá, Alisson, você tem o teu dermógrafo, ele foi feito para um tipo de ejeção de pigmentos, e eu uso, né, eu faço com microblading, eu faço com dermógrafo. Veja, majoritariamente a linha da Halt Inc. ela foi pensada na maior parte dos nossos usuários, que é o uso de dermógrafo.
Porém, ela serve para o microblading. Ela é naturalmente mais líquida essa linha. Mas agora eu vou falar um negócio para vocês. Não tem outro pigmento no mercado que você consegue fazer uma modificação tão substancial na sua viscosidade em comparação com a Haute Ink. Porque você consegue fazer ajuste de viscosidade utilizando, sabe quem? Esse aqui, ó. Esse. O Fresh. Quando a gente fala que nós temos um produto verdadeiramente 1001 utilidades, é isso aqui. Meu, isso aqui serve para tudo mesmo. Sinceramente, micropigmentador que não tem um Fresh em cima da bancada, a combinação de ativos dele, de base, sangue de dragão, né, o Dragon's Blood aqui, tudo que tem aqui dentro é um gel deslizante. Ele serve literalmente para várias etapas e vários aspectos do procedimento. Tem gente que utiliza, por exemplo, para proteger o pelo da sobrancelha no momento da remoção a laser. Tem gente que faz oclusão com flash para deixar a pele mais mole para aplicação de pigmentos, para aplicação de ativos. Você pode, obviamente, usar o peeling enzimático, mas tem gente que usa até o fresh, tá? Eu vou mostrar uma coisa bem interessante em relação ao fresh para vocês. Quer ver? Ó? Nós temos aqui, ó, uma luva de látex, tipo de borracha, né, natural. E o látex, ele revela algumas coisas. Por exemplo, quem aí trabalha com ozônio sabe que no momento em que jogar o O3 aqui em cima do látex, ele reage já diretamente com o látex, né? Ele praticamente dissolve o látex. Dissolve, ele quebra ali as fibras do látex. Eu vou colocar um pouquinho aqui do Fresh aqui em cima da luva, tá? Deixar aqui, ó. E daqui um pouquinho, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu na luva, tá? Só para vocês entenderem como esse produto ele é poderoso. Mas para além disso, vocês podem notar que ele é um produto viscoso, tá vendo? Eu passei um pouco dele aqui em cima da minha mão. Ele é um produto viscoso e ele tem a viscosidade do que a gente chamaria de viscosidade máxima de escorrimento. Então significa que eu passei essa quantidade, olha só, passei essa quantidade aqui e, ó, mesmo no volume ele não escorre, ó, não caiu. Presta atenção nisso aqui. O Fresh, ele já foi usado para limpeza, para amolecimento de pele, para desgrudar aquele pigmento que empregou e que não solta mais, para alívio de dor. Sabe aquele uso de anestésico desenfreado que você passou na boca da tua cliente e que começou a gerar aquela cor endógena? Gerou lá metahemoglobina, gerou hemosiderina, aquelas manchas escuras no meio do lábio? É só você usar o Fresh. O Fresh remove, já no pós-imediato, aquelas manchas escurecidas devido ao uso desenfreado dos anestésicos com epinefrina. Porque a gente sabe, a epinefrina é muito boa, né, pelo menos nas doses corretas presentes dentro dos anestésicos, ela é muito boa, só que ela acabou que ao longo dos anos gerou um efeito colateral que é esse leve escurecimento. Então um monte de gente perde até a foto do pós-imediato ali por conta do escurecimento dos lábios. Veja, o Fresh resolve isso. Existem situações, tá, de clientes que esse negócio é tão grave, que a pessoa se assusta. Eu já vi casos de ficar preto o lábio da pessoa. A gente sabe, é um pigmento endógeno produzido pelo próprio corpo que vai ser fagocitado, mas até que seja fagocitado você vai ter uma dor de cabeça com a tua cliente que você não imagina. Porque a pior coisa para o micropigmentador é você ter a cliente te mandando mensagem e te ligando de madrugada porque eu estou arrependido, porque eu não quero mais, porque isso daqui apareceu, porque escureceu, porque o meu marido está falando mal de mim, porque está jogando na minha cara que eu não deveria ter feito. Uma série de coisas. Você pode simplesmente, pelo fato de estar usando este produto durante o teu atendimento, de lábios principalmente, eliminar essa passividade, tá? Porque você está passivo de acontecer isso com você. Porque veja o seguinte, você pode estar trabalhando a tua vida inteira fazendo lábios, está dando tudo certo. Qualquer coisa que mudou, pegou um organismo diferente, pode acontecer. E às vezes vai acontecer com aquela cliente que não deveria ter acontecido. Aquela que você não consegue contornar. Então o ponto é, use isso daqui, porque serve para tudo no procedimento. E a gente já descobriu que não serve só para tudo no procedimento, serve como sistemas auxiliares aqui para nós. O pigmento da Haute Ink, você pode aumentar a viscosidade dele utilizando o Fresh, ou seja,
ele já é naturalmente na viscosidade com espalhabilidade de partículas e surfactante feita para você não perder carga pigmentária, porque a carga pigmentária é altíssima, mesmo se mantendo em fluido, por conta dos tipos de dispersante. E quando você adiciona o fresh na composição, você muda a viscosidade. Ou seja, não estou dizendo para você entupir de fresh junto com o pigmento. Uma pequena fração do fresh muda drasticamente a viscosidade por conta da combinação da formulação com os pigmentos da Haute Ink. Ou seja, o Haute Ink, ele não te permite só você ter um tipo de pigmento, ele te permite ter categorias e variações de viscosidade de acordo com a tua mão. Sabe aquela coisa de você falar assim, eu não estou me adaptando com o pigmento X porque ele é mais líquido, eu não consigo porque o pigmento tal é mais viscoso e tudo mais. Isso existe nas outras marcas, tá? Isso existe nas outras marcas. O usuário de Haute Ink tendo um fresh na bancada, adapta a viscosidade do pigmento de acordo com a sua mão. Não existe mais essa história de, você vai ter que se adaptar ao tipo de pigmento. Profundamente falando, até a nível de professor, se você for um professor de micropigmentação, eu recomendaria que você não tivesse essa barreira. Por exemplo, eu faço sobrancelhas com pigmento líquido, com média viscosidade, alta viscosidade, sinceramente, pouco importa para mim, entende? E eu tenho certeza que para muitos profissionais, pouco importa. Você vai ter uma questão de adaptação ali nos primeiros segundos do procedimento, porque o profissional bom mesmo ele se adapta ao negócio. O ponto é que se você não quer fazer essa adaptação, não está conseguindo fazer essa adaptação, o Haute Ink é o único pigmento, a única marca, a marca Haute, é a única que proporciona você fazer essa modificação e ainda tratar o procedimento enquanto você está fazendo. Isso daqui literalmente é uma coisa de louco, tá, gente? Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Quando a gente fala que a marca Haute ela é uma marca tecnológica, ela é uma marca que ela foi feita para resolver verdadeiramente o teu problema como profissional, é isso que eu estou falando. É nas minúcias, não tem a ver com, ai que cor bonita, não. Cor por cor, se você olhar aqui as cores da Haute Ink, você vai achar essas mesmas cores em um monte de marcas. Só que a tecnologia, a identificação química, a classe química de misturas, a ordem da pigmentologia, tá? O estudo por trás, a forma de atuação, os profissionais que usam, tá? Que têm resultados e que relatam e que participaram do desenvolvimento, nós estamos falando aqui de que você não tem isso em outros lugares. O que a Haute está te propondo não é uma coisa que é simplesmente desenvolvida da noite para o dia. Nós estamos falando que quando você se torna um usuário Haute, você está utilizando alguma coisa que não tem como você ter problema. É literalmente isso. Não tem como. Então, é segurança que eu estou colocando na tua mão. É tecnologia, é estudo, é ciência, não é devaneios da cabeça, não é uma propaganda vaga para dizer que isto é a melhor coisa do mundo. Não, eu estou te mostrando que é o melhor factualmente, é o melhor no tipo de embalagem. Por exemplo, aqui nós estamos falando de pigmento orgânico que gruda bastante, toda a embalagem dela é feita com aquela capa que não deixa grudar nada, o tipo de rótulo, o tipo de frasco, o bulbo, a cânula, o raspador de excesso de pigmento dentro, o fato de ser bulbo e cânula para você conseguir fracionar gota verdadeiramente, porque você sabe que tem pigmento que dependendo da viscosidade, dependendo da forma com que ele é, você não consegue ter uma assertividade realmente por gota. Então quer dizer o seguinte, que Haute Ink, quando você começa a utilizar, você diz que você usou 2 gotas de tal para uma de tal, é porque aquilo é verdadeiro, para todos os pigmentos. Tem marcas que você vai colocar, você vai tipo assim, sai uma bolota do pigmento ali, entendeu? Aí você vai, será que isso é uma gota ou é 2 gotas emendadas, ou 2 gotas e meia emendadas? Então você entende que a nível de precisão, até para você tratar com o teu aluno, fica um negócio complicado, tá? Mas enfim, para além disso, eu estou te afirmando que você tem aqui a coisa mais tecnológica que existe. Só que vamos fazer comparativos para você entender as diferenças que acontecem em relação aos pigmentos do mercado. Eu não vou ficar falando dos pigmentos do mercado em si, porque eu não sou aqui a pessoa que está fazendo propaganda de pigmentos de outras marcas, mas eu quero mostrar para vocês o que vocês conseguem fazer de mudança de viscosidade com a Haute Ink, tá? Então vamos lá, deixa eu só tirar aqui o excesso. Para vocês verem aqui o que acontece aqui com a minha luva, tá?
Rafa, vem aqui, ó. Vem aqui pertinho. Olha só, gente. Coloquei um pouquinho de ar aqui para a luva não ficar tão estufada, tá? Isso daqui é látex. Isso aqui tem as fibras que estão mantendo essa borracha, né? As fibras entrelaçadas aqui do látex que estão mantendo essa borracha. Nós poderíamos comparar a borracha de látex quase como se fosse a nossa derme, tá? Não estou nem comparando com a epiderme, estou comparando com a derme por conta do entrelaçamento de fibras que mantém a sua sustentação. Toda vez que a sustentação da derme é afetada por qualquer motivo que seja, você pode ter erosões, pode ter rugas, tem uma série de coisas que podem acontecer. Vocês entendem que eu deixei, como se fosse ocluído, né, um tempinho aqui, o fresh, e ele modificou, olha só, olha que interessante, não sei se dá para ver bem aí, Rafa? Vocês estão vendo a parte que eu coloquei aqui, ó, o fresh, na luva de látex? Vocês estão entendendo que ele modificou, ele amoleceu o látex. O que ele faz quando você usa, até o fresh, quando você usa ele para fazer micropigmentação? Ele reduz a resistência da pele da pessoa, sem tirar as características naturais da pele, ou seja, o látex não mudou. Se eu encher aqui, ó, vou mostrar para vocês. Se eu encher, ó, estiquei, a característica continua a mesma. Estão vendo? Ó? Continua a mesma. Só que vocês vão notar que se eu deixar, ó, soltinho, a parte que eu coloquei o fresh, as fibras, elas ficaram com menos tensão e é por isso que elas criam essa rugosidade. Levando isso para o universo da prática, nós estamos dizendo que quando você usa fresh para fazer procedimentos, você tem menos resistência da pele. Tendo menos resistência da pele, quer dizer que você faz mais rápido o teu procedimento, o teu cliente sente menos dor, porque você não tem só a combinação dos ativos que fazem essa quebra da resistência. Você também tem aqueles que tratam, que suavizam, que acalmam a pele. Então, literalmente falando, um troço que é 1001 utilidades. Juro para vocês, eu não consigo entender quem não usa isso daqui, tá? Não usa. E não tem nada parecido no mercado. Nada. Se alguém falar para você o seguinte, porque o produto tal, ele é parecido com o fresh ou faz a mesma função, não. Você pode ter um que faz talvez um amolecimento de pele, mas daí não ajuda na hemociderina. Você pode ter um que ajuda na hemociderina, mas daí não faz, por exemplo, um alívio da dor. Você não tem a combinação. Ou você também tem um produto que você não pode pôr dentro do pigmento para você aumentar a viscosidade, que ele reage com a formulação para aumentar a viscosidade. Ou seja, o fresh, ele realmente é único. Tá? É único. Nós diríamos assim, ó, que a agulha capsule é um trunfo brasileiro, mas o fresh, como produto feito para micropigmentação, ele é outro trunfo brasileiro. Isso aqui não tem nem fora do país, tá? Você às vezes fica pensando assim, produto de fora, de marcas internacionais. Não, é a marca internacional que quer isso aqui, tá? Então você deveria ter aí na tua bancada. Mas vamos lá. Para além disso, vamos fazer uma brincadeira aqui em relação à viscosidade, tá? Eu sei que vocês usam muitas marcas de pigmento no mercado e vou mostrar para vocês como que vocês conseguem manipular o Haught Ink, tá? Eu vou fazer um pigmento com a viscosidade na íntegra e uma com a viscosidade alterada, para vocês entenderem como é que isso funciona. Então vamos lá. Para isso, eu vou utilizar um vidro, uma superfície bem lisinha, tá? Tá meio sujo aqui, mas enfim, vai dar para a gente fazer essa experiência. Eu vou colocar algumas gotas de pigmentos aqui em cima. Não vai ter uma precisão absoluta para a gente levar isso aqui na prática. E veja, eu não estou falando... O que eu vou mostrar aqui para vocês não é dar o meu ponto de... Tá torto? Tá fazendo rack. Tá bom, vamos ajustar então. Colocar mais aqui do ladinho, talvez? Mais de lado? Sim. Vamos lá. Tá bom? Não tá mais fazendo rock, né? Tá bom, beleza. Então vamos lá, eu vou espalhar aqui umas gotinhas de alguns pigmentos que vocês utilizam, né, seja de marcas nacionais ou internacionais, e vou colocar o Haught Ink e vou fazer o mesmo pigmento Haught Ink com a viscosidade modificada. Vocês vão entender que quando a pessoa que usa o Haught Ink, que tem o Haught Ink, ela tem todas as viscosidades que ela quiser. Tá? É esse que é o grande ponto em questão. E sem perder a carga pigmentária, que é a parte mais importante. Então deixa eu trazer aqui alguns pigmentos. Eu vou pingar eles aqui, deixa eu colocar numa ordem, eu já tinha anotado uma ordem. Então vamos lá. Esse daqui é um pigmento que muitas pessoas gostam no mercado, que é o Iron. Então vou colocar aqui um pouquinho. Nós temos pigmento Mag, também muito utilizado, mercado nacional.
Opa. Ó, tá vendo que aqui a viscosidade já mudou, a mesma quantidade já deu uma espalhabilidade maior. Nós temos os famosos Image da Meixa, marca internacional. Então vamos colocar aqui, ó. Esse já é um dos mais viscosos de todos, né? Nós temos também Natural Pigmento, só usa muito, principalmente a lábios, né? Esses daqui. Mais ou menos no volume a mesma quantidade. Nós temos, deixa eu ver o que mais, nós temos Biotech, marca italiana, tá? Também tem uma viscosidade mais expressiva. Eu tô colocando mais ou menos no olho, pessoal, a quantidade de cada um deles, tá? Em volume e proporção, porque isso pode afetar o peso do escorrimento do pigmento. Vou estar utilizando agora o Haute Ink, vou pegar o pigmento Nightfall, que é um pigmento intenso para as sobrancelhas. Então vamos colocar aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o mesmo Nightfall, vou colocar aqui no batoque, ó. 2, 3. Mesma quantidade de gotas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar só uma bordinha do Fresh, mas é bem pouquinho. Opa, eu vou tirar um pouquinho aqui, deixa eu pegar um. Aqui. Aqui, tirei um pouquinho. E agora vamos misturar. Mistura, 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 mistura. Ó, pra vocês entenderem, ó. Tá aqui o pigmento. E eu vou pegar esse batoque e vou prender ele aqui. Como ele é de silicone por baixo, eu vou conseguir espremer aqui, ó, o que eu fiz de pigmento. Coloquei até mais do que deveria, tá? Então vamos lá, e agora eu vou virar para ele dar o escorrimento. Aqui está escorrendo mais, gente, mas é porque eu acabei colocando mais em volume, tá? Vocês estão vendo como existe uma diferença relativamente grande no mercado em relação a viscosidades de pigmento. E eu posso, no Haute Ink, tá? Vou fazer um novo de Haute Ink aqui porque eu dei uma bisnagada muito grande de pigmento, tá? E aí, ó, tá vendo? Ele ficou uma quantidade muito grande. Só para vocês entenderem como eu consigo fazer de uma forma que vai mudar, ó, 1, 2, 3. E o Fresh. Só uma bisnagadinha. Mexe, 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 mexe. E vamos colocar aqui de volta. Aqui. Olha como diminuiu drasticamente o escorrimento. O que acontece é que você consegue, através do uso do Fresh, manipular a viscosidade. Então vocês entendem que aqui nós criamos 3 escalas de viscosidades diferentes com o uso de um único pigmento, no qual você está tratando junto, no momento em que você está fazendo a aplicação. E se eu, por exemplo, fosse pegar aqui, ó, uma lâmina, deixa eu só limpar minha mão aqui. Se eu fosse pegar uma lâmina de Tebori, vamos lá. Vou pegar uma lâmina de Tebori, você pode ver, ó, tem viscosidade que fica 100% parada, ó, tá vendo? 100%, não mexe nada, tá? E outras mexem bastante, tem um escorrimento maior. Então vamos lá. Se eu pegar uma lâmina de Tebori, eu consigo ter aquela questão do pigmento agarrar na lâmina. Deixa eu colocar uma aqui para vocês verem. Onde é que eu coloquei a lâmina de Tebori agora? Eu separei tanta coisa aqui em cima, gente, que eu já perdi minhas referências aqui em cima.
Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Então aqui eu tenho um Tebori, um Lock Blading. Lembrando que o Tebori da Halt, o Lock Blading você abre aqui por trás, ó. Você não abre ele a pinça pela frente. E eu vou pegar aqui uma lâmina, que ela é uma 18U Hard 018. O pessoal tem começado a usar esse tipo de lâmina. Só no passado eu não gostava muito dessas lâminas, mas agora eles estão começando a utilizar. Eu não sou teborista, tá? Então vocês têm que dar um desconto para mim. Vou pegar aqui uma pelezinha artificial. Então eu posso, por exemplo, agora, ó, molhar a lâmina. Tá vendo? Ó? Fica sujinha aqui, ó. Ela não escorre. Eu não faço microblading. Entendo o contexto e tudo mais. Vamos lá, vamos tentar fazer um fiozinho aqui, ó, num cantinho. Olha que fica bem interessante, hein, quando a gente aumenta um pouco da viscosidade do pigmento. Bem, não reparem, gente, porque assim, eu só estou fazendo fio aleatoriamente. Aí tá aí, ó. Olha, Rafa. Saiu, né? O pessoal que vai no microblading deve estar falando assim, nossa senhora, esse Alisson ele desaprendeu a fazer procedimento, só pode. Mas ficou aqui, ó. Tá aí pintadinho com o pigmento por dentro. Ficou meio suja porque essa pele artificial aqui, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui é ruim demais. Gruda o troço, ó, vamos ver se vai sair. Gruda e não sai. Olha, não sai vírgula, tá? Passei um pouquinho de fresh aqui, ó. Deu uma gotinha de fresh e já limpou. Bem, eu falei pra vocês, né? O fresh é um negócio que você tem que ter na tua bancada. O troço não saía, lenço umedecido não desgrudou. E aí o bendito do fresh, 1001 utilidades, ele desgruda o pigmento até dessa pele artificial ruim. Que é aquela porosa, sabe? Não sei, vocês já devem ter treinado nesse tipo de pele aqui. É aquela que começa, você pega na mão, fica tudo manchado assim, sabe? E ainda assim, essa pele, ó, vocês podem ver, limpou e ficou... Ó, até aqui agora olhando de perto, ficou bonitinho. Dá uma olhada aqui, Rafa, ó, vem aqui ver. Pessoal, na live aí, o que vocês acharam? Gostaram do meu fiozinho? Ó, foi no Tebori, lâmina, tem que dar um desconto, tá? Lâmina 018 hard, não é flex. E para ser sincero, eu acho que eu devo ter feito uns 2, 3 procedimentos de microblading na minha vida. Eu sou um usuário do dermógrafo, tá? Mas para quem é teborista, né? Para quem faz microblading, vai servir pra caramba, pode ter certeza. Enfim, muito bom, gente. É isso aí. Vocês entenderam, né, o que você pode fazer com o Halt Ink. Tá? Você consegue fazer múltiplas combinações e você tem as misturas entre os produtos da própria Halt para você fazer as modificações de viscosidade. Por exemplo, para o dermógrafo, né? Quem gosta um pouquinho mais viscoso pode mexer na viscosidade do pigmento e você já está tratando naquele momento, tá? E vamos falar um pouquinho, o que será que a gente fala? O pessoal deve estar comentando aí na live. Eu sei que muita gente tem dúvida ainda com pigmento, né, Rafa? Vamos ver aqui. Nós vamos fazer uma paradinha e já voltamos? Então tá bom, segue aí, pessoal. Daqui um pouco a gente volta. Temos mais coisas para falar para vocês, tá? Então daqui um pouquinho vai aparecer umas propagandas aí. Aproveitem esse intervalinho aqui para vocês entrarem no site. O desconto tá de arrebentar, tá? Não perde, porque vai acabar. Se bobear, tá? Amanhã já não tem mais. O que você entrar no site e ver agora, pode ser que daqui um pouco, né, essa opção aí desapareça, porque vai acabar os estoques. Eu já estou fazendo aqui, tá? Nossos anúncios, nossas propagandas já dentro aqui do nosso estoque, do nosso CD. O pessoal já está aqui atrás separando um monte de pedidos do site que está saindo, tá? Por quê? Porque é para ser rápido, para ser na íntegra e vai acabar. Eu sei que tem um monte de estante aqui que já acabou só da nossa live, tá? Só da nossa live
já esgotou um monte de coisa, então corre. E se você quer ter os kits de pigmentos, você pode entrar no site agora, que você está com um desconto arrasador em relação a pigmentos, tá? Além do desconto no pigmento individual, quando você compra 2 pigmentos no site, 2, você ganha o terceiro. Ou seja, entra no site hautstore.com.br ou storehaut.com.br, entra nesse site agora, vai lá e escolhe os pigmentos que você quer. Escolhe 3 pigmentos, por exemplo. Você vai notar que um deles vai sair de graça para você. Nós estamos com uma ação rolando neste momento, então não perde tempo. Se você quer qualquer pigmento, de todas as linhas, os 25 pigmentos estão nessa mesma ação. Por exemplo, Alisson, eu quero só o preto de olhos, que o de vocês aqui é top, é o melhor preto do mercado hoje, mas eu quero um vermelho puro para eu fazer lábios e eu quero, de repente, um laranja para eu fazer algum tipo de neutralização. Lembrando que todos os nossos pigmentos são base DPP, de Ketopyrrole. É uma nova linhagem de pigmentos, ela não é nova, né, quimicamente falando, mas ela é nova no seu uso no universo da micropigmentação. São os pigmentos de alta performance e são já adequados com a União Europeia, globalmente atualizados, formulação é fantástica. E hoje você pode escolher lá o seu preto e o seu vermelho e ainda você vai escolher mais um. Pode escolher uma variação de lábios, pode escolher uma variação de sobrancelhas, outro pigmento da linha pura. Então corre, tá? Tô te esperando, daqui um pouco a gente volta com mais ações. Até lá!